bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã e o grupo dos Jungianos de Brasília. E no dia de hoje temos um convidado muito especial, professor Antônio Rabelo, que também foi colega nosso na formação, no curso de formação de analistas junguianos, do Instituto Jungiano de Brasília, professor também, supervisor, de outros terapeutas. E na nossa live de hoje, nós vamos ter um tema meio especial, que eu acho que é um tema ácido para a nossa atualidade. O puer a eternos, quando uma pessoa não quer crescer, o eterno adolescente, a eterna criança. E aí, a gente faz o que com isso hoje na nossa sociedade, na nossa civilização? Nós temos hoje, segundo os dados que foram trazidos pelo IBGE em 2018, novembro de 2018, que temos 12 milhões e meio de jovens de 35 a 15 anos que não trabalham nem estudam, a geração nem, tá? Particularmente eu recebo no consultório, com 52 anos, com 45, com 60, homens e mulheres, e também de outras orientações sexuais. Gente infantilizada, pessoas que não sabem o que lidar com o trabalho, com o estudo, querendo viver de farra, de festa, começa 10 cursos superiores, não termina nenhum, profissão estudante. E aí onde eu falo, aguardando o professor Antônio entrar. Acabei de entrar, Jorge. Bem-vindo, professor Antônio, à nossa live de saúde mental. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu estou aqui fazendo a abertura do tema, professor Antônio, falando de uma realidade, Eu fico Ótimo, professor Jorge. Com umas criancinhas de 33, 30 anos. Você faz o que da vida, criatura? Eu moro com a mamãe, eu moro com o papai. Olha que alegria, Antônio. E é uma alegria mesmo, hein, rapaz? O pior que acaba sendo, mas uma alegria maléfica, né? Exato. Aí papai e mamãe faz aquele puxadinho, Aí a criatura ainda arruma namorado em casa, tem filho dentro da casa do vovô. Olha que coisa mais legal! Aí vovô e vovó escolhem o seu papel higiênico, É uma coisa que é fantástica na nossa cultura subdesenvolvida, É um dos grandes aspectos que me chama muita atenção da nossa realidade socioeconômica hoje do Brasil. Tá? Que além de um problema, é um problema de não querer crescer. Tá? Eu acho, Antônio, não sei se você já teve essa experiência em consultório, eu já tive algumas vezes, de repente, daquele jovenzinho de 28 anos de idade, que o cara acorda todo dia 4 horas da tarde porque estava zerando o videogame. Oh! Já tive essa experiência, rapaz, na clínica, né? De vez em quando aparece um puer nesse grau, digamos assim, né? Lindo, Aí o cara saía reclamando que o mercado não estava pronto para receber ele, porque ele era genial, Isso, o mercado perfeito. não entendia a genialidade dele. Olha que coisa mais boa. Por quê? As empresas tinham que abrir de madrugada para receber currículo dele. Oh, que coisa mais boa, O cara não Então, quer se adaptar, né? não, a vida é que tem que se adaptar a ele. Perfeito. E Esse é um dos problemas do puer, né? A vida tem que se adaptar aos desejos dele, né? Exatamente. E outra coisa interessante, professor Antônio, que me chama muita atenção, é aquela velha coisa, Ele sempre é o mais esperto da turma. Sim, sedutor também, uma figura sedutora, né? Exato. E eu vejo uma outra questão deles também que eu particularmente acho fantástica. É a capacidade de enrolar e não sair do lugar. Opa, é por Excesso de aí. crítica, não faz as coisas direito, começa 5 cursos superiores e não termina nenhum, vai trocando de curso com total tranquilidade, sempre dando uma desculpa para ser o eterno estudante. Aí, quando é quase jubilado, pula de curso, presta de novo no vestibular.
E às vezes o cara é inteligente o suficiente para conseguir passar nisso aí, e ainda ganha mais 8 anos. Eu não me esqueço quando entrei na minha faculdade lá em São Paulo, que tinha um cara que já estava na terceira geração da faculdade. É, é, Né? sei, E eu sei, eu saindo da, imagino. eu saindo da faculdade doido para nunca mais voltar para lá, e o cara falou, não, O cara estava apaixonado pela faculdade. exatamente, sair daquilo lá para quê? Né? Crescer para quê? Sabe? Para ter que Crescer para pagar a quê? conta. Bom, esse foi o prenúncio, essa foi a abertura desse convite para esse bate-papo com o grande professor Antônio. Né? Antônio, como é que você vê essa realidade hoje na nossa sociedade? Jorge, primeiro eu queria agradecer o convite do Instituto, né, para falar sobre um tema que eu acho que, infelizmente, é um tema que tem esmagado a nossa sociedade, porque ele rouba, digamos assim, a nossa capacidade de realização e de ação na realidade, né? Quando a gente é possuído por esse lado sombrio do PUE, a gente deixa de agir, como você bem falou, a gente fica estacionado ali no determinado momento da vida e também estacionado no que diz respeito a ações. E também, eu poderia dizer, num estado de dependência, né? Um complexo materno aí mais, eu diria, delicado, né? Infelizmente, eu acho que a gente vive a era, né, uma era bem narcísica, ou seja, a era do PUE, dessas figuras que não querem crescer, ou desses arquétipos que tomaram, de alguma forma, conta, né, de uma parte da nossa população que não querem crescer, não querem virar adultos, né? E entrando um pouco nisso, eu até preparei um material unicamente aqui para a nossa live, né? Ou seja, ele é original, digamos assim, para a nossa live. E eu queria começar com a arte, porque eu acho que eu tenho sentido aí, sobretudo nos meus 3 ou 4 últimos anos de clínica, professor Jorge, que a arte é uma das coisas que mais fala a verdade, né? A teoria, seja ela junguiana, psicanalítica, ela é uma maravilha, né, para a gente entender a realidade e tal. Mas como a arte, eu acho que poucos conseguem falar a realidade de uma forma tão forte, né, e que toca o sentimento. Então eu queria começar, não com teoria, mas queria começar com um conto do Machado de Assis chamado A Cartomante, que eu penso que alguns ou muitos de vocês conhecem esse conto, né? Eu vou ler um trechinho dele, mas antes, para quem não conhece, eu acho que é bacana, ou para quem conhece, mas eventualmente já esqueceu, é bacana dar uma revisadinha na história bem rápido, tá certo? O conto, como alguns de vocês talvez saibam, ele consta ali com 3 personagens principais. O Camilo e o Vilela, que são 2 grandes amigos, e a Rita, que é namorada do Vilela, mas tem um caso secreto com o Camilo. Lembre-se que Camilo e Vilela são 2 grandes amigos, só que o Camilo está tendo um caso com a Rita. O Camilo, ele está tendo esse caso com a Rita, ele está muito nervoso, a Rita está um pouquinho mais tranquila do que ele, pelo que o conto vai trazendo, né? E tem uma hora que ele começa a receber uns bilhetes que dizem mais ou menos assim: eu sei que você está tendo um caso com a Rita, eu sei qual é o seu segredo. E ele começa a ficar muito ansioso e até mesmo em pânico, né? Se fosse um personagem dos dias atuais, a gente diria que ele teve um pânico quando ele recebe essa mensagem. E aí um dia qualquer, ele está talvez em casa e recebe uma carta do Vilela, que é o namorado da Rita com quem ele está tendo um caso, Camilo, né? O Camilo recebe uma carta do Vilela, assim, curtinha, dizendo: venha bater um papo comigo. E aí o cara treme nas bases, porque ele começa a pensar: ah, eu acho que o Vilela descobriu, caramba, e se ele descobriu, o que é que ele vai fazer? Caramba, ele é pavio curto. Ele começa a entrar num ciclo mesmo, assim, vicioso de pensamento e não sabe o que decidir. Aí ele lembra que uma vez a Rita falou para ele que ela foi numa cartomante, que essa cartomante era uma maravilha, que ele, enfim, mas naquela situação, naquele momento, desculpem, ele desdenhou da Rita, mas nesse momento de desespero ele resolve ir na cartomante.
Vou ler um trechinho para vocês sentirem um pouco quem é esse personagem, o Camilo. E depois a gente faz aí um cotejo confuso. Tudo bem? Vamos lá. A cartomante não sorriu. Disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas desfuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços, uma, duas, três vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me, diz a cartomante. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ou seja, o Vilela, né, ignorava tudo. Ou seja, ignorava o caso, segundo a cartomante, né, entre o Camilo e a Rita. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despejos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. Aí o Camilo, de alguma forma encantado com essas palavras da cartomante, resolve ir ver o Vilela, porque ele passou a crer ou a acreditar que aquelas palavras da cartomante eram a verdade, né? E aqui, claro, eu adoro tarô, vou logo comentar com vocês aqui, para não sair uma coisa preconceituosa. Estudo tarô, adoro a simbologia do tarô, do ponto de vista de simbologia, né? Para não ficar aí achando que eu estou com algum preconceito. A questão não é essa. A questão é que o Camilo pegou essas palavras da cartomante sem sequer digeri-las, sem ter nenhum processo de reflexão ou mesmo de sentimento. Simplesmente as palavras bateram nele e ele foi ao encontro do Vilela. E esse conto é muito conhecido, né? O que acontece é que o Vilela o assassina. De fato, o Vilela tinha descoberto o caso entre o Camilo e a Rita e já tinha matado a Rita e mata o Camilo. O Camilo, gente, é um exemplo maior do Poe Eternos, né? E esse eu acho que é o clímax do conto, né? O Poe Eternos é uma figura muito ingênua, né? Que traz essas características do personagem. Porque você vê que aí ele não filtra uma informação que é passada por um outro desconhecido, né? Ele simplesmente pega essa informação como uma verdade e põe a vida dele em risco, né? Então, duas características aí desse arquétipo do Poe. Uma ingenuidade no que diz respeito à percepção da realidade, como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, né? E também o fato de, em decorrência dessa ingenuidade de perceber a realidade, o Poe a Eternos é uma figura mais propensa à morte literal. Então, pegamos esse primeiro personagem. O conto é interessantíssimo, eu recomendo fortemente que o leiam. E prestem atenção no Camilo, né? Segundo, ainda dentro do território das obras de arte, eu também queria recomendar a vocês esse filme que chama-se A Última Tentação de Cristo. Você já assistiu, Jorge? Já ouviu A Última Tentação de Cristo? Trilha sonora de Peter Gabriel, adoro. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Cristo, lembrem-se, aqui não é uma história religiosa, viu? Aqui é uma história escrita pelo escritor Nikos Kazantzakis, que é um escritor grego, que foi adaptada ao cinema pelo Scorsese. Uma obra de arte maravilhosa, muito boa. Com trilha E sonora de Peter Gabriel. isso, o cara é bom, trilha sonora maravilhosa que acompanha ali o filme inteiro, né? E acompanha o momento em que ele encontra com Madalena também, que é um momento muito bonito. Ele casa, né, com Madalena. Mas, enfim, para não dar muitas pistas aqui do filme, o Cristo do início do filme é um Poe. É uma figura com uma mãe muito devoradora. Quem assistiu o filme, ou quem quiser assistir o filme, vai ver que o diretor dá essa característica a Maria, que é a mãe dele, né? E com o pai muito ausente. O pai não aparece no filme.
ele só aparece na crucificação de Cristo. Somente o pai José. E Cristo está no filme, né? Dentro dessa obra de arte, eu vou fazer até essa ressalva, Cristo está sempre em busca de um pai, projetando, né, essa figura paterna em outras pessoas. Ele projeta, sobretudo, na figura de Judas, que no filme é uma pessoa bem mais velha do que ele, deve ser um cara de 50 anos, e Cristo no filme é um cara de 30 e poucos anos. Né? E projeta também João Batista, que foi quem o batizou. E projeta também de uma forma arquetípica na imagem de Deus. Então se vê que o puer Cristo dentro dessa história é um puer diferenciado, porque de alguma maneira ele está em busca desse pai, ou seja, desse limite, né? Desse limite que vai separar essa figura de Cristo dessa mãe ou desse complexo materno. Né? E tem uma hora, então, que ele, com a ajuda de Judas, que é um dos seus discípulos, resolve encontrar João Batista, que é uma figura muito conhecida ali naquele território, né? Uma figura até política também. E aí, depois que ele é batizado por João Batista, os dois batem um papo que eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Vou ler e vou tentar humildemente interpretar as vozes dos personagens, né? Para que a gente possa sentir um pouquinho e fazer eventualmente algum cotejo com o puer e essa necessidade do pai. Então, agora, nossa tarefa é um pouco essa, né? Ver essa necessidade do pai e depois a gente vai ver um pouquinho por quê. Bem, lembre-se do contexto. Cristo acabou de ser batizado e vai bater um papo com João Batista, os dois. João Batista começa. Amor. Qual o seu significado? Amor é doce como mel, mas também é sangue. Amor é ação, que é uma colheita, queime a terra. Cristo diz, mas o amor não é suficiente? João Batista, não. Veja como está o mundo. Peste, guerra, corrupção, falsos profetas, falsos ídolos, culto ao ouro. Nada tem valor. A árvore está podre. Você precisa pegar o machado e derrubá-la. Cristo diz, se eu fosse um lenhador, eu cortaria. Se eu fosse o fogo, eu queimaria. Mas eu sou um coração e amo. É só o que eu sei fazer. Amar. João Batista contesta. Eu também sou um coração, mas não posso amar o que é injusto. O que eu não posso amar, eu combato. Deus o exige. Cristo diz, ódio? Sim, Deus pede ódio, responde João Batista. Ódio? Mas nós não somos irmãos? Diz Cristo, né? João Batista, você crê que o amor é o único caminho de Deus? Vá ao amor. Olhe no fundo. Você verá duas prostitutas, Sodoma e Gomorra. Essa é a vontade de Deus, meu caro. No dia do Senhor, sangue escorrerá da madeira. As pedras das casas ganharão vida e matarão seus donos. Este dia já chegou. Deus me deu o machado, agora eu o dou a você. Cristo responde. Esta não é uma resposta. João Batista. Então, meu caro, me diga, qual é a sua resposta? Eu não sei, diz Cristo. João Batista. Bem, se você não me escuta, quem você irá escutar? Jesus Cristo diz, Deus. O Deus de Israel é o Deus do deserto. Se você quer falar com ele, você deve ir lá. Jesus Cristo diz, eu irei a Idumeia. Obrigado. João Batista, tenha cuidado. Deus não está sozinho lá. Cristo aqui também, ele é um puer, uma figura que, pelo discurso dele nesse momento, né, você vê que ele não tem muito essa noção da maldade do mundo. É uma figura muito de um amor
que eu diria muito pueril, né? Eu gosto de uma fala do Dostoiévski, lá em Irmãos Karamazov, que divide o amor em duas partes. Uma é o amor contemplativo, que é esse amor mesmo da emoção, do ponto de vista psicológico, onde a gente abre o coração para um outro e se disponibiliza, é quase uma paixão, porque é uma emoção. Então, esse é o amor contemplativo. E tem também o amor ativo, que já é um sentimento, que é diferente de emoção, como nós sabemos, né? Ou seja, ele já passou pela função racional, porque o sentimento é uma função racional. Ela é uma função de julgamento, né? E ela bate um papo legal com o pensamento, que é o processo de reflexão. Esse se chama o amor ativo, que é o amor que permanece a despeito dos, por exemplo, né, conflitos em uma relação a dois. Isso é o amor ativo. E o amor contemplativo é esse amor mais, eu vou colocar aqui entre aspas, mais infantil, mas que também, por óbvio, é necessário. Tenha o seu lugar, né? João Batista está tentando mostrar aqui para Cristo que o amor não é só o amor contemplativo, que Deus não é só amor, que Deus destruiu duas cidades, assim, de uma forma ferina, né? Está tentando dizer para ele que a realidade, como para qualquer puer na clínica, às vezes a gente tem que dizer, tem que ser direto. Meu Deus, eu digo a vocês, confesso, quantas vezes eu fui direto com o puer para evitar que alguma coisa danosa acontecesse com ele. Tipo assim, sabe, um professor, algumas vezes, né? Não todas, porque é uma análise, né? Mas por ver uma situação de perigo mesmo, por ver uma ingenuidade no reconhecimento da realidade e da polaridade da realidade. Lembrem-se que, do ponto de vista teórico, o puer é uma figura que está no paraíso. E no paraíso não tem polo. A realidade tem polo, tem conflito, tem suor, tem sofrimento, tem amor, tem ódio, tem raiva, tem alegria, tem tudo isso. E esse é o mundo real, que é o mundo dos opostos, né? E é isso que João Batista diz para Cristo. E ainda tem outro elemento interessante aqui de João Batista, que ele põe Cristo para ação, que é um dos problemas do puer também, um pouco como o professor Jorge estava falando, é uma figura que para ali, né? Que não faz uma ação sequer na imaginação dele, muito menos na realidade em si, né? E o João Batista o incita a isso, né? O incita a fazer uma ação que é estar consigo mesmo, ter um contato consigo próprio, indo para a Idumeia, que é o deserto para o qual ele foi. Bem, a Você obra de lembra arte foi. Sim, professor Jorge. a música que o Cazuza fez para Ângela Rorô, que ficou eternalizada na voz de Cássia Eller. Quem sabe ainda eu sou uma garotinha, né? É o, digamos assim, o desejo barra problema do puer, né? Quem sabe ainda eu sou uma garotinha. É. Perguntas, viu, para o Antônio? Já tem pergunta? Temos. Professor, o Tá. que seria o amor pueril? É Jéssica Possato. Jéssica Possato. Oi, Jéssica, obrigado pela pergunta. O amor pueril é aquele que é desprovido da realidade do amor, ou seja, de que numa relação amorosa vai haver conflito, vai haver momentos de ódio, vai haver momentos de raiva, vai haver momentos que você não vai querer ver a pessoa, por exemplo, né? Ou para sair da relação entre duas pessoas, o amor pueril, talvez, por exemplo, pelos livros. Então, vamos colocar, eu amo livros, mas tem horas que eu estou de saco cheio de tanto livro. E eu digo, bem, a vida é assim mesmo, acontece. Tem dias que eu não quero ler nada, né? Faz parte da relação de amor, de um amor mais maduro, ou seja, de um amor ativo. O amor pueril, no fundo, é uma morte, porque ele não deixa a gente enxergar a realidade, né? Ele mata a nossa capacidade de crescer. E o amor ativo é uma vida, porque ele desafia a gente a conviver com coisas tão contraditórias que a gente não crê que seja amor, e com essas coisas contraditórias a gente vai caminhando. Essa é um pouco a diferença. Quem quiser ver melhor, eu acho que quem melhor descreve a diferença entre esses dois tipos de amor é Dostoiévski.
não é psicólogo, mas escreve muito bem. Irmãos Karamazov, primeiro volume. Se você procurar hoje na internet amor ativo, amor contemplativo, você acha facinho. Eu acho, né? Tá bom? E é Mais alguma interessante, pergunta? Antônio, a gente pensar também, até complementando a questão que a Jéssica trouxe, o tanto que as pessoas vivem em função, tanto que esse cenário do PUER, ele é nutrido por fantasia. Por exemplo, uma coisa simples, Jéssica, casar. Né? Vamos casar legal. Onde é que a gente vai morar? Vamos pagar a conta, vamos dividir como as contas. Tá? Quem é que sustenta a casa? Tá? Eu lavo louça, você faz a comida. Tá? Essa é a coisa prática do cotidiano. Vocês já viram, tem Sim, pessoas hoje na sociedade que resolvem casar. Quem que vai pagar as contas? Que jeito que vai dar? Dane-se. As contas a gente joga para cima, o gerente do banco se vira com isso. Né? desculpe a risada, porque é tão tragicômico, né? E o que tem de gente que casa com um cara que mora com a mamãe e vai morar lá na casa da sogra, meu pai do céu. E aí, se você for olhar, a pessoa que se sujeita a isso, a mulher, o homem que se sujeita a isso, ele não tem um pingo de amor próprio. Tá? Porque é muito difícil um relacionamento desse dar certo. Né? Você não vai ter Sim, autonomia dentro da sua própria casa, por exemplo, para transar e gritar de noite. Né? Você sempre tem uma sogra batendo na porta do quarto. Né? Ô filho, ô, aquelas coisas básicas que você vê que você não tem intimidade dentro da sua própria casa. Eu tive uma eu paciente que sei. casou, né, com o filho do dono do supermercado, e há vários anos atrás, o casamento acabou no dia que o sogro queria escolher a marca das coisas que ele ia usar na geladeira, sabe? Ou seja, pô, eu não tenho autonomia para escolher as coisas que eu vou consumir. Né? Então é Sim, complicado isso, né? E o amor pueril, Antônio, a impressão que passa, ele vem muito dentro de um contexto, que é uma outra questão que eu queria te fazer, que nós vivemos uma sociedade de fantasia, né? A nossa sim, sim, política é messiânica, a gente não espera um político real, né? A gente espera uma divindade que venha um cavalo alado, que não se digna, né? Nós queremos mitos, né? Não gente de carne e osso. E o sim, recolhimento da sim, fantasia dessa projeção é extremamente doloroso, né? E eu vejo que mesma coisa nos relacionamentos. As pessoas não estão relacionando com gente de carne e osso. Né? Ele acha que achou a princesa, o príncipe encantado, a princesa não peida, né? Aquelas coisas todas. É sim, muita sim. idealização, é muita fantasia que o Puer faz de projeção sobre as coisas. E aí, professor, o que você me Sim. diz disso? Eu acho que é isso mesmo. A gente vive hoje, como a gente estava papeando um pouco no início, né, professor Jorge? Acho que a gente vive nesse mundo onde o arquétipo do Puer, ele está reinando, né? Porque essa fantasia, ela não é, como a gente está falando, só nas relações mesmo, amorosas ou as relações de afeto de uma forma geral, mas elas são também nas relações políticas, né? Aquilo que a gente projeta, por exemplo, no político, né, essa coisa do mito mesmo, que até é um nome que politicamente tem se falado, né, agora nos últimos um ano e meio, de uma figura política aqui do país, pelo menos isso. E eu acho que é um nome que se denuncia bastante o tipo de projeção que é feito em cima de uma figura política. Então, como se a gente não estivesse esperando mesmo essa figura de carne e osso, mas uma figura mítica, um Deus, um puer a eterno, essa figura mais arquetípica, né? E esse, não é? É um dos principais, ou é um dos elementos, não sei se principais, né? Mas um elemento característico do puer é uma relação arquetípica com o outro. É uma das coisas que o caracteriza, ou seja, uma relação não terráquea, uma relação não real, uma relação com muitas projeções e, portanto, com possibilidade de uma frustração grande, né? Porque uma hora o indivíduo bate com a cara no chão. Pelo menos a gente espera e torce, né, para que isso ocorra, né? Temos outra pergunta, professor. Temos outra Vamos lá. pergunta. Pergunta da Amanda, que está sempre conectada. A falta do pai pode incorrer no adulto puer ou não tem relação?
Ótimo, ótimo, Amanda. Pode do pai simbólico, né? Quando a gente fala pai na teoria psicanalítica ou junguiana, não é necessariamente o pai o homem, né? Até porque hoje nós temos vários arranjos familiares também na psique contemporânea, né? Duas meninas que se casam, dois meninos que se casam, né? Mas é uma figura do ponto de vista simbólico que põe um limite que mostra a realidade do indivíduo. Essa é a figura do pai, que pode ser desempenhada pelo pai, literal, como pode ser desempenhada pela mãe também. O nosso linguajar junguiano pelo ânimos da mãe. Então, é uma figura que mostra a realidade como ela é, né? E também é uma figura que, eu ia me esquecendo, uma coisa super importante, que desampara. O pai também é, simbolicamente, a figura que joga o indivíduo para o mundo e diz, te vira, agora é contigo, já deu. Esse é o pai simbólico. É interessante, Antônio, porque essas colocações me fazem pensar muito também o tanto que nós temos um problema de superproteção na atual cultura. Dentro dessa visão de subdesenvolvimento que nós temos, nós somos uma cultura superprotetora que nega esse papel da força do masculino, né? do pai pegar a Sim. mamadeira, jogar do outro lado do rio, falar, neném, vai, quer mamar, vai lá pegar. Né? E, pelo amor de Deus, meu filho, não, ela vai morrer. Né? Aquela coisa, né? Não Isso pode. mesmo. Ah, tadinho, tadinho, meu filho não vai trabalhar com 23 anos de idade, não. Ai, coitado, olha para ele com a cara feia, né? É uma criança ainda, né? Meu neném, em 23 anos de idade. Mas é isso mesmo, viu? E também, né, Jorge, pegando um pouco o seu gancho, essa ausência do pai que possa orientar de fato, possa olhar no olho do indivíduo e fazer essa orientação para a realidade, né? Que às vezes esse pai, ele nem consegue fazer esse papel de jogar a mamadeira do outro lado do rio para a criança pegar, e ele também não consegue fazer o papel de olhar o olho no rosto do filho, né? E falar para ele sobre a realidade. Essa é a grande ausência do pai. E se a gente pega o filme de Cristo, que tem esse grande anseio pelo pai, o pai de Cristo no filme faltou aí. Faltou no sentido de dar para ele uma estrutura para ir para o mundo. E ele ficou com essa ferida aberta, em busca de um pai que pudesse conter os medos dele, ou um pai que pudesse, de alguma forma, ajudar a enfrentar a realidade factual do mundo, a realidade tridimensional que a gente vive. Não é uma realidade arquetípica, é uma realidade de carne e osso. Bem, ainda tem aqui a... sim, sim. Pode falar, professor. Assim, é porque eu separei um material aqui teórico também, além da gente pegar essas duas partes, né? Talvez possa ajudar a gente, professor Jorge, não sei o que você acha, nesse bate-papo. Eu vou trazendo algumas coisas que eu peguei aqui do material que eu quero citar, que eu acho que é obrigação minha citar de que material eu peguei, né? Porque não são ideias só minhas, tem minha experiência clínica, mas também tem uma pesquisa que eu fiz para o nosso papo de hoje. Saudades do Paraíso do Jacob é ótimo para ler sobre o Poema Eterno, né? Então, é um dos livros de pesquisa. O próprio Pue a Eternos da Von Franz, esse para mim, gente, professor Jorge, é o principal. É o principal. Ele foi minha espinha dorsal. Ela pega duro, joga duro, aliás. Do Hillman, eu peguei o Abandono da Criança, que está em Estudos de Psicologia Arquetípica. É o segundo texto, o Abandono da Criança. Vale também o texto da traição no mesmo livro. Eu não peguei nada da traição, porque o papel do pai é trair o filho, no sentido de trair ele dessa condição de puer, desse paraíso, né? Então, o papel do pai é tirar, do pai simbólico, voltando, é tirar o filho desse lugar de paraíso, né? Então, ele trai, ele faz uma traição. E também, claro, o nosso velho Jung, os arquétipos do inconsciente coletivo. Então, vocês podem pegar dois capítulos, um do complexo materno e também o capítulo do arquétipo da criança. Os dois são muito bons para entender tudo, né? Bem, citei as fontes, né, para ser justo aqui, né, com o que a gente vai falar. Tem minha experiência clínica, eu reitero,
E tem também minha pesquisa nessas 4 fontes que foram cruciais para eu construir esse material. Tá bom? Então, eu vou pegar o conceito de Pueá Eternos da Von Franz, que é o que eu mais gosto, porque ela é bem direta. Veja o que ela diz. É o indivíduo que permanece muito tempo como um adolescente de 17 ou 18 anos. Apresenta uma grande dependência, ele não tem necessidade de adaptar-se, pois as pessoas é que têm que adaptar-se ao gênio que ele é. Um pouco o que o professor Jorge trouxe no início da nossa discussão. É uma figura que ele não quer se adaptar ou não quer viver a realidade. Ele quer que a empresa abra de madrugada para ele, mas Exato. E ele não quer ir trabalhar na hora do trabalho, né? professor, e ele só vai trabalhar se ele, assim que formar, começar a ganhar 8.000 reais. Ele vai começar de baixo? Nunca. Ele é um gênio. Ele é um gênio incompreendido. Ele mal formou em direito, ele já bota lá no currículo dele e no Instagram dele, que ele é jurista. Pensa na Uma boa, né? Eu não sou um advogado, eu sou um jurista. Diferente, né? Acabou de completar o curso de direito, já põe lá no currículo dele, né? É ótimo isso, né? Então, tem uma certa arrogância, uma coisa aí de Ícaro, né? Como é que eu posso dizer? Pegando esse gancho, professor Jorge, uma arrogância de Ícaro, né? Alguém que conhece pouco, mas quer estar perto do sol, né? Quer estar perto do que está mais alto ali, né? E a gente sabe que uma arrogância, a gente entende, pelo menos dessa forma, não sei se a gente sabe, mas entende, né? Que é uma compensação de um complexo de inferioridade, costuma ser, né? Uma compensação para esse lugar pueril ou pouco desenvolvido mesmo da personalidade, precisa ser mais trabalhado. Bem, eu peguei aqui também algumas características aqui trazida pela literatura. Claro que a gente não quer reduzir ao que eu vou falar aqui, mas são algumas coisas que eu pincelei, né? Assim, para enriquecer ou para contribuir com a nossa discussão. O primeiro o puer tende a omitir partes da vida adulta como que um mecanismo de defesa no sentido de superdimensionar características negativas da vida adulta. Então é um pouco aquela figura que reclama toda hora que a vida adulta é chata, que as pessoas só falam de política, que as pessoas só trabalham, que as Toda pessoas não sopa, se divertem. Como, professor Jorge? toda sopa tem um fio de cabelo, né? Cara, resume tudo, professor. Toda sopa tem um fio de cabelo. Nada tá bacana. É o chato das redes sociais que só reclama. Isso. E é uma defesa, né? Porque essa figura ela é incapaz de reconhecer que, além do fio de cabelo, tem uma sopa super gostosa. Ele podia tirar o fio de cabelo e comer, ou comer até com fio de cabelo, tem uma proteína também. Né? Então é uma figura né? Tem uma figura que nega ali a possibilidade até de lidar com o fio de cabelo, seja lá como for, digerindo, né? Fazendo o que for necessário. Bem, uma figura também, o professor Jorge já trouxe isso, e esse é um elemento bem importante, que é trazido bastante pela Von Franz, é uma figura que tem dificuldade de fazer vínculos afetivos. Então, é uma figura que pode até ficar, como se fala hoje em dia, né, com outras pessoas, fica com um, fica com outro 2 semanas, depois de 1 semana, depois de 2 semanas e tal, mas tem uma dificuldade de se vincular, mesmo do ponto de vista afetivo, de tecer uma relação afetiva, seja com o outro, seja com um amigo, né? Ou seja também com um compromisso, como, por exemplo, um compromisso de trabalho, né? Ou qualquer outro compromisso que ele tem. A figura que tem essa dificuldade de tecer laço. Tudo para ele é muito raso. Todo fio de cabelo na sopa é mais do que a sopa, no final das contas, né? Mas é engraçado, professor, porque eu vejo várias várias puelas casando. Né? Logicamente que vão morar na casa da sogra, vão morar na casa do sogro. Eu fico pensando quem que é o doido da história, né? O Dom Quixote ou o Sancho Panza, né? É o que casa né? Quem que é o doido? É o cara que com 30 anos mora com a mamãe ou a criatura que se encanta com quem mora na casa da mamãe, né? Você tem razão. Agora,
se a gente for pegar um pouquinho como esse casamento, né, dessa figura, talvez, né, Jorge, a gente possa ver que os vínculos afetivos ali, lidar com conflitos, lidar com essa coisa de pagar as contas, como você bem falou, entre aspas, né, isso não é muito vivido, isso é negado. É como essa imagem que você fez no início do nosso papo, que é vamos casar, vamos casar, vamos casar, mas e a realidade do casamento, com as agruras que tem? Isso não é levado em consideração. E quando a pessoa casa, ela quer continuar negando, não quer ver, né? Ou não entra em não faz essa coisa do conflito mesmo com o outro, né? É tipo aquele, você sabe, você me lembrou agora uma cena, porque isso aconteceu comigo uma vez. Um paciente que nunca reclamava das minhas interpretações, sempre uma figura muito. E aí parece que eu ia ficando cada vez mais afoito para interpretar, e um dia a figura saiu. Mas nunca me contestou, nunca entrou num conflito numa relação analítica, que é uma coisa super saudável, né? Que alguém debata com você o que está ocorrendo ali, sobretudo porque se trata da vida dela, dessa pessoa, né? Mas correu, não quis debater. Preferiu cortar a relação quando sentiu que tinha que se colocar. Né? E talvez seja assim também no casamento, né? Certas coisas, tem um casamento institucional, um casamento jurista, para pegar um pouco a metáfora que você traz, mas não tem um casamento Abençoado de fato, né? já, namoro feito em corte, abençoado pela igreja. Sim, isso. Mas que talvez não seja, talvez, né? A gente aí teria que investigar casa a casa, claro, né? Mas a gente pode pensar do ponto de vista hipotético de que talvez não haja uma relação de fato, uma relação. Bem, uma outra coisa que ele traz aqui, que também a gente já comentou de alguma maneira, é uma constante recusa de viver o presente, né? De viver o momento presente. O Poer também traz isso. Não é à toa que tem uma proliferação de fantasias, né? Que a gente vê bastante na clínica. Quando a gente quer entrar, por exemplo, num ponto mais difícil, numa análise com o Poer, ele foge. Ou ele foge colocando um outro assunto no meio, ou ele foge através de uma fantasia, ou ele foge negando, enfim, vai fugir do momento presente. Ou vai tentar, Não quer de vai forma tentar nenhuma lidar com problemas, né? ou vai tentar seduzir o terapeuta para ver se consegue botar mais um número na agenda dele, né? Que é uma coisa que foi bom você ter falado isso, professor, porque é uma coisa aí que o Poe faz de uma forma muito, eu diria, maestral, se é que existe essa palavra, né? Como um mestre, né? Ele E, faz dessa maneira. e a sedução não é só erótica, né? A sedução Não, ela entra pelo nem teu gosto pessoal, de repente o paciente descobre que você gosta de Dostoiévski, traz uma caixa, sabe, das melhores obras recompiladas, sabe? Vamos discutir Dostoiévski na consulta, sabe? E aí vai, né? começa a falar algumas partes de Dostoiévski, vamos seduzir esse cara, ele está muito duro, né? Vamos trazer umas coisas que ele gosta aí para ver se ele fica um pouco mais flexível, né? Mas é isso, e foi bom você falar, normalmente a gente fala no termo sedução e análise, né? Mas normalmente ela não é erótica, é uma sedução mesmo do ponto de vista de trazer um encantamento, trazer um presente, falar uma coisa que supostamente o analista gosta, né? Enfim, essa é a sedução mais corriqueira. Pode ser erótica, mas pegando a minha experiência, né? Eu diria que ela é mais nesse sentido de tentar cativar o terapeuta para ele não entrar em pontos difíceis que o indivíduo precisa, necessita, essa é a palavra mesmo, né? Digerir no processo analítico. Bem, a outra quarta coisa, o quarto elemento que eu peguei aqui de características foi complexo materno do tipo mãe-morte. Esse é bem trazido, mãe-morte é um termo da Von Franz. E depois a psicanálise adotou esse termo, acho que já na década de 80 ou década de 90, e realmente eu não sei, mas é uma coisa mais recente, né? Da mãe morta, né? Que é um termo já trazido pela psicanálise ali francesa.
né? Mas são até um pouco diferentes um conceito do outro, né? Porque a mãe morte é essa mãe devoradora, é essa mãe que, de alguma maneira, ou esse complexo materno, né, para a gente não colocar na figura da mãe, que não quer, até inconscientemente falando, que o filho se torne independente. Ela quer devorar o filho, quer E que ele ela, continue daquele tamanho que ele é, né? e essa mãe morte, ela passa o facão em qualquer um. Vê, você vai tirar meu filhinho de casa, sua piriguete. Não, né? Ele É é meu, isso. Ou né? então isso, professor, que você falou, de repente essa mãe dizer assim, mas como é isso, meu filhinho de 23 anos trabalhar? Qual é? Tem que passar mais 10 anos em casa, né? Para aprender mais, fazer uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, e aí ele vai pensar em trabalhar. E isso, claro, fica internalizado também. O indivíduo assimila esse tipo de mensagem, né? De não ter um compromisso com essa realidade que é chata e que a gente tem que ter, porque faz parte, a realidade é assim mesmo. E se ele não entra em contato com isso, daí o nome mãe morte, né? Nessas relações de mãe e pai, inevitavelmente ele vai entrar lá fora e isso pode ser fatal. Por isso que se diz que um puer tem uma probabilidade maior de morte. E isso é até, se a gente fosse até cognitivista, né, assim, no ponto mais cognitivo comportamental, a gente poderia até trazer isso só para o lado racional, porque é o indivíduo menos preparado para lidar com o lado mal da realidade, com o lado factual mesmo, né? E, Então, pra, ele tem uma probabilidade muito maior de ser engolido por essa realidade. e professor, para não falar também que o Puer tem uma questão de auto-boicote extremo, que ele parte para várias situações de se colocar em situação de perigo, né? A proporção que ele não, né? A moça vê que o cara que ela está querendo paquerar é traficante, ela resolve casar com ele. O que, que tem, gente? Não tem nada demais, não. Ele só matou Sim. 4, né? Não tem nada de verdade de preconceituoso, né? Sabe? É, Esse tipo de situação que você fala, pai do céu, como é que isso vira alguma coisa que presta, né? sim, sim. Com certeza. É aí uma noção muito ruim de realidade, né? De perigo, né? Do potencial da realidade de devorar o indivíduo. Também, professor Jorge e pessoal, eu também fiz aqui uma pequena compilação de possíveis formas de trabalhar, né, com um poder eterno. O Jung, por exemplo, o Hillman também e a Von Franz, eles trazem, né, em algumas passagens, sobretudo a Von Franz, assim, que foi quem eu mais li para preparar esse encontro para a gente. O primeiro, pasmem, é o indivíduo trabalhar, ele perseverar em uma atividade. E tem momentos que a Von Franz vai trazer que ele tem que perseverar numa atividade que ele não gosta, em alguma coisa que é até contra o gosto dele, né? Ela fala um pouco do Goethe, o escritor alemão, que foi um grande escritor, até citado por Jung, como todos nós sabemos, mas que também foi um funcionário público de carimbar coisas. E ele tinha que fazer aquilo de alguma forma para sobreviver. Era uma tarefa chata, eu imagino, né? Mas era uma tarefa feita por ele. Então, o trabalho, o Jung traz isso também, gente, salvo engano, em Símbolos da Transformação, salvo engano, posso estar enganado. Mas ele diz que a cura para esse lado sombrio do arquétipo da criança, né? A cura por pur se dá através do trabalho. Acho que até lá que ele diz, se você não quer trabalhar, pega um pedaço de terra e vai arar, vai fazer alguma coisa. No próprio Segundo, Revoluções e Reflexões, ele também fala um pouco disso, né? ele traz também, professor, aí em Memórias, Sonhos e Reflexões, Traz. ah, Professor Antônio, nós temos 10 minutos para encerrar a nossa live, ela dura apenas uma hora, e eu vou tá pedir para o legal. senhor ir se organizando, tá? Para a gente. Depois nós vamos fazer um segundo momento, um segundo puer, que eu vi que tem muito conteúdo aí, a galera gostou do tema, né? Visto que a Sim, gente sim. temos muitas E- criancinhas de 30, 40, 50, 60 anos, né? Isso.
gostando de chupetinha, né? Da não, né? Não quero, né, fazer nada. Mas vamos lá, eu vou tentar até fazer todo o material, mas agora de uma forma mais rápida também. E depois eu posso até organizar um material escrito, professor, e mandar. Tá Ok. bom? Não tem problema. Aí ajuda, né, a pegar. Bem, o segundo elemento dessa possível forma de trabalhar é o desamparo, que é trazido sobretudo pelo Hillman e pelo Jung também, quando ele fala da criança abandonada, né? Então, uma forma de você trabalhar a questão do fluir naquele outro que está ali com você, é você deixar ele pensar por si só e decidir por si só. Desamparar, em vez de dar uma resposta, em vez de fazer uma coisa mais maternal. Segundo ponto, eu vou correr um pouquinho. O terceiro ponto é abrir mão de certas ilusões, que é o que a Von Franz vai trazer como a dimensão do sacrifício. O puer tem que aprender a sacrificar. Seja sacrificar esse modus operandi dele, né, esse comportamento que ele tem de muita dependência com o puer. Seja sacrificar uma relação ali deletéria. Seja sacrificar um tipo de comportamento que é difícil de sacrificar, como o alcoolismo, como essa coisa de não querer sair da casa dos pais, como essa coisa de não querer trabalhar. Então, o puer é uma figura que, para conseguir digerir mais esse estado, digamos assim, de alma, precisa fazer sacrifícios. Guardar o videogame no armário, né? Opa, esse é o principal. Agora você pegou bem. Guardar o videogame no armário. Tirar, pegar esse lado infantil, talvez não produtivo, no sentido de criativo, de desenvolver coisas, de agir, e guardar. E buscar um outro lado infantil. Porque quando a gente fala em trabalhar o PUE, gente, a gente não quer matar a dimensão infantil da gente. Vamos ter cuidado com isso. Porque essa dimensão também é importante para a criatividade da gente. Só que, eventualmente, qualquer um de nós pode confundir com isso, não é mesmo? Quer dizer, matar o PUE é matar a nossa capacidade de lúdica, de brincar, nosso humor. Não é por aí. Nossa É criatividade, né? nossa criatividade, sobretudo, né? Professor, É eu vou pedir, por tanto... favor, fazer as considerações finais, que o nosso tempo está esgotando, o Instagram tem essa graça. Bateu uma hora, ele cai. Tá, eu vou fazer minhas considerações finais com a fala da Von Franz, para finalizar. E diz assim: eu simplesmente diria que seria uma nova aventura ao nível das funções que permanecem inocentes. Isso tem a ver com a função inferior, através da qual se dá a renovação. Portanto, isso oferece uma nova perspectiva e uma nova experiência de vida, quando a função superior gasta, dá lugar à inferior e proporciona todos os prazeres da infância. O que é que a Von Franz está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte: olha, diante desse luto que o indivíduo acha que é matar o poé eternos, ele não está matando. Porque ele tem tanta coisa para descobrir durante a individuação dele, como, por exemplo, a função inferior, que ele ainda não descobriu, e que vai ser uma aventura também infantil, ele não vai abrir mão desse lado lúdico, desse lado de descoberta, desse lado de criatividade. Né? Bem, nosso tempo está corrido, mas eu consegui aqui trazer, né, conversar com vocês sobre os principais pontos da pesquisa que eu tinha feito aqui para a nossa conversa, para o nosso papo. Foi um prazer. Se alguém tiver alguma dúvida, manda, enfim, o Instituto pode até me mandar por escrito que eu respondo, vai ser um prazer. E, mais uma vez, professor Jorge, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, grande professor Antônio, né? E terça-feira que vem nós vamos discutir a temática do suicídio, né, com o doutor Guilherme Veiga. Grande abraço a todos. Grande abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.